começando o Meio Ambiente por Inteiro, um programa que discute e analisa temas que fazem a diferença no dia a dia de todos nós. Você deve ouvir falar muito sobre sustentabilidade, mundo sustentável e meio ambiente sustentável. Às vezes, a gente escuta tanto algumas palavras ou expressões que acaba não parando para pensar no que elas significam de verdade e mais, como podem ser aplicadas no nosso cotidiano. O conceito de sustentabilidade vai muito além da preservação do meio ambiente ou da preocupação com as emissões de carbono na atmosfera. Tornar-se verdadeiramente sustentável é um desafio para todos nós. É uma meta a ser atingida para que consigamos mudar o destino de nosso planeta e assegurar a permanência aqui na Terra. Para falar sobre sustentabilidade no cotidiano, estão aqui no estúdio do Meio Ambiente por Inteiro, Samira Crespo, secretária de Articulação Institucional e Cidadania Ambiental do Ministério do Meio Ambiente, e Perseu Fernando dos Santos, pesquisador e doutor em Ecologia. Samira, Perseu, muito obrigada pela presença de vocês. Samira, eu queria saber qual que é a melhor definição para a sustentabilidade. É a gente não tirar da natureza mais do que ela é capaz de repor, considerando a tecnologia que nós temos, e não produzir, gerar mais resíduos do que a natureza é capaz de assimilar com toda a tecnologia que nós temos. O que não vem acontecendo. Pensar que até tomar um copo de água tem um impacto social, ambiental e econômico. Perseu, é possível praticar a sustentabilidade no nosso dia a dia? Desde que as pessoas se conscientizem disso e façam no seu dia a dia a sua tarefa de casa, né? Praticar a sustentabilidade está ao alcance de todos nós. Batalhar pela preservação do meio ambiente pode ser uma tarefa de todos os dias, em casa, no trabalho e até mesmo nas escolas. Tem sempre alguma coisa que pode ser feita. Confira a solução encontrada por um empresário do Distrito Federal, que já ganhou adeptos de norte a sul do país. A ideia desse sistema, desses minhocários domésticos, do kit Minha Casa, é que seja uma ferramenta para a gente diminuir o impacto ambiental que a gente gera quando joga o lixo orgânico fora. Olha só, a primeira característica do sistema é que é um sistema compacto e fechado. Outro detalhe importante é que ele não gera mau cheiro. A primeira caixa da torneira é para onde vai percolar o excesso da umidade desse sistema, aquilo que seria o chorume. Até porque em torno de 70% daquilo que a gente come dos nossos alimentos é composto de água. Então a gente vai recolher pela torneira, pode-se colocar num frasquinho como esse, de ferro de passar roupa. Na caixa do meio, o resíduo aqui vai desde as cascas de frutas e verduras, como a gente está vendo aqui, como também o alimento que já foi cozido. Então, sobra de arroz, feijão, macarrão, a casca do ovo, a borra do café, o pão embolorado. Bom, então colocando essas quantidades diariamente, ou dia sim, dia não, conforme a necessidade da família ou da pessoa, vamos enchendo essa caixinha, até o momento que preenchemos ela por completo. Dentro de 50 dias que paramos de alimentar do meio e continuamos alimentando a de cima, essa caixa do meio vai estar quase cheia, a maior parte da colônia das minhocas migrou, e aquela caixa do meio aqui, que estava cheia, a gente já não identifica mais o que era resto de alimento, o que era papel, o que era folha. Virou humus, ou seja, virou o momento de fazer o quê? Retirar essa caixa do meio daqui, dar utilização no adubo, qualquer tipo de planta, seja ela uma ornamental, ou um vasinho de planta medicinal, ou uma comestível, uma horta, uma frutífera. Samira, a gente ainda tem aquela ideia de quem cuida do meio ambiente, quem preserva é um ecochato, né? Essa imagem vem mudando? Totalmente, até porque os cidadãos hoje se dão conta de que cada um tem que fazer a sua parte. A gente costuma dizer que o Brasil ficou 20 anos dos direitos dos cidadãos e que agora a gente precisa trabalhar um pouco a esfera dos deveres. Perseu, para falar em mudança, a gente tem que falar em mudança de hábito, né? O que está ao alcance de uma família, por exemplo, para contribuir com a preservação, com a sustentabilidade? A mudança de hábito não é uma mudança quase que de respeito, né? Você começar as pessoas têm que ter respeito ao próximo e ao meio ambiente. Então, o que você pode fazer? Educar. As crianças têm que ser educadas e a melhor forma de educar é com exemplos, né? Então, eu acho que tem que começar por aí, tem que começar em casa, tem que começar... Não adianta você querer dizer para a criança fazer alguma coisa e você fazer o contrário, né? Educação na escola, por exemplo, uma matéria, educação ambiental, não poderia ser implantada como lei, alguma coisa assim, né, no currículo das escolas?
A questão da educação ambiental como uma matéria específica não é aceita pela maioria dos educadores ambientais. Por quê? Eles partem do princípio de que a dimensão ambiental, ela está presente basicamente em todos os aspectos da nossa vida. No aspecto da saúde, no aspecto da alimentação, né, no aspecto do bem-estar físico e também em relação aos cuidados com o meio ambiente. Na hora que você compartimenta, você cria uma caixinha e diz isso aqui é meio ambiente, então nós vamos criar apenas mais uma caixinha para sobrecarregar o já enorme currículo que as crianças têm na escola. Além de tudo, o meio ambiente ele tem uma dimensão lúdica, que a gente chama que é de sensibilidade mesmo. Você precisa treinar o seu olho para enxergar. Né? Muita gente, por exemplo, não enxerga a natureza nas cidades e tem. Claro. Uma enorme natureza dentro das próprias cidades, né? Então, a tradição da educação ambiental hoje, predominante no mundo, é de não transformar isso numa matéria curricular. Aqui no Distrito Federal, nós temos um belo exemplo prático de funcionalidade e de uma melhor convivência do homem com o meio ambiente. Veja. A nova sede do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios é o primeiro prédio sustentável do Judiciário brasileiro. Inaugurado em abril de 2011, o Fórum Verde, como está sendo chamado, é uma iniciativa inédita. A construção envolveu profissionais de diversas áreas e reúne conceitos ecologicamente corretos. A edificação foi desenvolvida de tal modo no terreno que possibilitou uma retirada mínima de vegetação nativa, além de aproveitar ao máximo a iluminação natural e a ventilação cruzada, o que reduz o consumo de energia. A posição do prédio permitiu a criação de floreiras em todos os pavimentos, o que ajudou na proteção solar e na melhoria da qualidade do ar. Uma estação de tratamento de água capta e reutiliza a água da chuva para fins não potáveis, como a descarga, irrigação de jardins e lavagem de piso. Ao todo, foram aplicados 20% de materiais reciclados e 40% de materiais regionais, como areia, pedra, brita e cascalho, produzidas a um raio de no máximo 800 quilômetros da obra. Além disso, a gestão sustentável dos resíduos permitiu que 75% do lixo gerado fosse reaproveitado ou reciclado. Um exemplo a ser seguido, não só pelo judiciário, como por todos os setores da sociedade. Perseu, mesmo as atividades que têm um maior impacto na natureza já estão encontrando soluções para a aplicação de práticas sustentáveis como essa que a gente acabou de ver. Existe alguma forma dessas práticas se tornarem leis? Existem, inclusive, as leis que surgiram nos países mais desenvolvidos e que depois foram seguidos pelos países em desenvolvimento na época de 70, elas começaram a surgir por causa de práticas que foram aparecendo e vendo a viabilidade daquilo lá, né? Os próprios caçadores americanos, que a gente não está aqui falando de caça, mas os caçadores americanos, porque eles gostavam muito de estar na natureza, quando eles descobriram que o desenvolvimento da agricultura com muitos resíduos tóxicos e muitos pesticidas estavam praticamente acabando com o habitat de vida, eles exigiram que surgisse uma legislação para a proteção disso daí. E antes da legislação, eles mostravam como isso devia ser feito e os resultados que eles tinham recebido. Eu quero dar um exemplo do que está acontecendo no Brasil agora, nesse momento, né? Porque também estamos falando do presente. O Ministério do Meio Ambiente começou uma campanha para redução de sacolas plásticas, né? Porque nós sabemos o grande dano ambiental que as sacolas plásticas causam. E aí, a nossa campanha era de estimular no cidadão uma reflexão para poder ele usar apenas o estritamente necessário e muitas vezes até recusar uma sacola plástica. No entanto, vários estados já estão com uma legislação restritiva. Então, São Paulo acabou de votar uma legislação, Belo Horizonte e o estado de Minas estão discutindo uma legislação também para proibição de sacolas, aí não é nem a redução. Então, eis como uma campanha, né, que estimula uma mudança de hábito, vai levando a uma legislação, porque os estados começam a fazer, junto com a sociedade, a conta ambiental da utilização das sacolas plásticas. Então, esse é um exemplo que eu acho muito bom, porque ele é recente e ele ainda é bastante debatido pela sociedade brasileira, que é a substituição das sacolas plásticas, uma coisa que já foi alcançada em muitos países do mundo e que nós estamos a caminho de. Primeiro foi uma prática da sociedade para, então, se tornar uma legislação. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltamos já com o Meio Ambiente por Inteiro.